Fala galera, tudo beleza? Mais uma vez aqui pelo canal Enem Planejado. Hoje vamos ver uma aula de continuação e finalização do assunto de estatística, a parte que passa por variância e desvio padrão. Vamos ver como isso foi abordado de uma forma simples nas provas do Enem dos últimos anos. Veremos 3 questões, 2 interpretativas e uma em forma de cálculo, um cálculo mais tranquilo possível. Não abordaremos as outras 2 questões nesse vídeo, que são questões mais difíceis um pouco. Vamos primeiro em ordem crescente de dificuldade. Lembra do estudo planejado? É primeiro você saber a parte básica da questão de nível fácil, depois de nível intermediário e por último, nível difícil. Por isso que vamos abordar nessa primeira parte apenas as questões fáceis e médias desse assunto de estatística, a parte dos desvios e da variância que caíram nas questões do Enem dos anos anteriores. Mas antes disso, não se esqueça, curta os vídeos do Enem Planejado, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que o vídeo for postado. Beleza? Vamos direto para o conteúdo, direto para questões, explorar e comentar ela. A primeira questão foi do Enem de 2016, que diz da seguinte maneira: o procedimento da perda rápida de peso é comum entre os atletas de esporte de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria até 66 kg, peso-pena, foram submetidos de dietas balanceadas e atividade física. Realizaram-se 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro abaixo. Então temos aqui o quadro dos atletas. Dos 4 atletas, cujas pesagens 1, 2, 3 estão simbolizadas em cada linha, está dado a média, está dado a mediana desses valores e está dado o desvio padrão. Essa é uma questão que ela cobrou, que a luta deverá ser realizada entre o mais regular e o menos regular. E o comando da questão diz da seguinte maneira: após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre quais atletas? E temos as alternativas. Perceba bem, a palavra-chave dessa questão é regularidade. Quando a questão pede o assunto de estatística, que pede esse conceito de regularidade, homogeneidade ou heterogeneidade, ou menos regular, mais regular, está falando do conceito de desvio padrão. O que é o desvio padrão? Primeiro, o conceito de estatística que vem antes, temos a variância, que é uma relação, uma conta em relação à média, que nós vamos ver na última questão desse vídeo. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada desse valor, dessa variância. Então, como é que a gente analisa essa questão? Basta a gente olhar a parte que trata ou do desvio padrão ou da variância, tanto faz. A questão trouxe só desvio padrão, então vamos olhar só desvio padrão. Nada de mediana, nada de média, esses valores aqui nem precisava ter dado. O foco é só nessa coluna aqui, ó, na última coluna que trata do desvio padrão, beleza? Então vamos analisar o mais regular e o menos regular. Quem é o mais regular? O mais regular é aquele que tem menor desvio padrão. Então, olha, vamos aqui nessa coluna do desvio padrão analisar quem tem menor desvio padrão. Quem tem menor desvio padrão é esse aqui, ó, 4,08, e é menor do que o 4,9, certo? Então, quem tem menor desvio padrão é o mais regular, mas se aproxima da média, tem poucas variações em relação à média, ou seja, mais homogêneo. E agora quem é o menos regular? O menos regular é aquele que tem maior desvio padrão. Dentre esses valores, temos esse atleta aqui, que tem 8,49 de desvio padrão. Ou seja, ele variou muito em relação à média, certo? Mas lembre que para essa questão, ele já deu valor, nem precisa olhar os outros dados, basta olhar só a coluna do desvio padrão. Então, a primeira luta é entre o atleta 2 e 3. Qual é a alternativa que trata disso? É a alternativa C. Certo? Essa é uma questão que você, sabendo o conceito, mata rapidinho, em menos de 1 minuto, essa questão aqui. Vamos para uma próxima muito parecida com essa. Olha só, em uma escola, 5 atletas, de novo, disputam a medalha de ouro em uma competição de salto em distância. Segundo o regulamento dessa competição, a medalha de ouro será dada ao atleta mais regular. Quem é o mais regular? Falou em regularidade, homogeneidade.
ele está falando do desvio padrão, ou até da variância, mas propriamente dito desvio padrão. E quem é o mais regular? É aquele que tiver menor desvio padrão. Então ele traz aqui os 5 atletas, né? 1, 2, 3, 4 e 5, e pede quem é o mais regular, quem é que vai ganhar a medalha de ouro. De novo, esquece os outros dados. Esquece os valores, esquece a média, esquece a mediana, porque ele deu o desvio padrão. Se ele não desse, você teria que calcular, que a gente vai ver na outra questão como é que calcula. E quem é o mais regular? Quem tem o menor desvio padrão. Desses valores aqui, qual é o menor valor? Aí você precisa saber o conceito de comparação de números decimais, dos números racionais. E você já viu nos outros vídeos como é que compara isso, né? O menor valor que tem aqui, olha, quem é? É o 0,17, que pertence ao atleta 3. Por isso que o gabarito dessa questão é letra C também, certo? O atleta mais regular é que tem o menor desvio padrão. E quem é o menos regular? O menos regular é o que tem maior desvio padrão. Você pensa dessa forma inversa, né? Para o raciocínio seu. E vamos agora para nossa terceira e última questão, que caiu no Enem de 2019. Como foi que foi abordado? Olha só, um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minutos que o motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1 figuram os tempos de gasto pelos motoristas ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 representa uma classificação para a variabilidade do tempo segundo o valor do desvio padrão. Então, você tem os tempos e tem o desvio padrão. Quer saber em que faixa ele está? Primeiro, questão de cálculo, que é uma questão já de nível intermediária para difícil dentro desse assunto de estatística aqui, porque existe que você saiba a média e o conceito de variabilidade, que é o desvio padrão. Então, primeiro você acha a média. Já que não tem a média, você vai achar a média. Ok? Como é que acha a média? Somar os valores e dividir pelas quantidades. Quem são os valores? 48 mais 54 mais 50 mais 46 mais 44 mais 49, certo? Você vai somar tudo isso e dividir pela quantidade. Se foram, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 voltas. Então, você vai dividir os 7 valores que nós colocamos acima, ok? Vamos fazer na próxima página para você perceber. Olha só. Então, nós fizemos a média. Recapitulando como é que nós vamos fazer, vamos pegar os valores de cada volta e vamos somar para achar a média. Como é que faz uma média aritmética simples? Soma-se os valores que foram dados na tabela e divide pela quantidade de vezes que esses valores aparecem, certo? Então, fazendo essa continha aqui, nós temos, então aqui, olha, perceba que nós temos 7 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então eu vou dividir por 7. Fazendo essa continha rapidamente aqui, quanto é que dá a soma desses valores acima? A soma desses valores dá 343. Então, vai ser 343 dividido por 7. Logo, a média é 49, certo? E como é que a gente procede o cálculo agora? Primeiro, a gente vai achar o que nós chamamos de variância e depois o desvio padrão. O que é a variância? A variância é você pegar cada valor, você vai fazer um somatório. Então, a variância é, você vai pegar, você pode escrever, né, a abreviação VAR, de variância. Então, você vai pegar cada valor, olha, pega o 48 e vai comparar com a média. Então, o que você vai fazer? Pegar 48 menos a média, que é 49. Esse resultado você vai levar ao quadrado. Mas vai pegar o próximo valor, que é o 54. Não precisa ser em ordem, mas pega em ordem para você não se perder na conta. Então, 54 menos a média, 49, elevado ao quadrado. E você vai fazer isso para todos os valores, sempre subtraindo pela média e elevando o resultado ao quadrado. Agora eu vou pegar o 50 menos 49 e elevar ao quadrado. Agora eu vou pegar o 46, subtrair da média e elevar ao quadrado. Agora eu vou pegar o 44, subtrair da média e elevar ao quadrado, continuando a soma. Vou pegar agora o último valor que eu apanhei foi 44, vou pegar o 52.
vou subtrair da média e elevar ao quadrado. E por último, o último valor é o 49, subtraído da média, que é 49 também, elevado ao quadrado. Tudo isso você vai dividir pela quantidade de termos que você tem, que no caso são 7 valores. Então esse resultado todinho aqui, que eu vou achar aqui, eu vou dividir por 7. Então vamos fazer 48 menos 49, dá menos 1. O sinal não vai importar aqui, porque você vai levar ao quadrado e vai tornar tudo positivo. Por isso que a variância e o desvio padrão são números positivos e não negativos. Então vai ficar menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Então esse resultado dá 1, do primeiro lá. Mais 54 menos 49. 54 menos 49 dá 5. 5 ao quadrado dá 25. Mais, pego agora 50 menos 49, dá 1. 1 ao quadrado, 1. Mais, agora pego o próximo valor. O 46 menos 49 dá 3. 3 ao quadrado, 9. Mais, e vou fazendo essa continha. 44 menos 49 dá 5 de novamente, a diferença, 5 ao quadrado, 25. Perceba que eu não estou olhando para o sinal, se é positivo ou negativo, porque não vai interessar aqui. Sempre que na variância não vai interessar o sinal, só é a subtração mesmo, porque você vai levar ao quadrado e vai se tornar positivo. Ok? Mas, e por último, os dois últimos são 52 menos 49, vai dar quanto? Vai dar 3. 3 ao quadrado, 9. Mas o último, esse valor aqui, olha, vai dar 0. 0 ao quadrado dá 0. Então é um valor que eu nem vou colocar aqui, porque não vai fazer diferença. Mas perceba que são 7 valores, incluindo o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com 0. Então eu faço a soma e divido por 7. Fazendo essa soma, vou fazer bem aqui, então, o que é a variância. Fazendo essa soma aqui, 1 mais 25. Como você procede a soma? Você vai somar dois pares, que fica mais fácil. 25 mais 25 dá 50. 50, 9 mais 1, 10, 60. E pega o valor que deu aqui, que deu 9, com mais 1, 10, 70. 70 por 7. Então, a variância é 10. Perceba que a variância é 10. Então, para achar o desvio padrão é a última etapa. O que é o desvio padrão? Que vamos chamar de dp. É a raiz quadrada do valor que eu achei na variância. Então, quanto é a raiz quadrada de 10? Raiz quadrada de 10 é aproximadamente, pensa, a raiz quadrada de 10 está entre... Quais são os números raiz quadrada exata? É o 9, que dá 3, e o próximo é 16. Então, vai dar 3 alguma coisa. Não interessa qual é esse 3 alguma coisa. Pensa que vai dar 3 alguma coisa aqui, certo? Por quê? Porque os valores que eles deu aqui na tabela foram faixas. E perceba que 3, alguma coisa vai estar aqui nesse intervalo. A variância vai estar entre 2, maior que 2 e menor ou igual a 4. 3 é menor ou igual a 4 e é maior que 2. Não importa se é 3, alguma coisa. Qualquer valor, 3, alguma coisa, vai estar entre esse intervalo. Por isso que a alternativa correta aqui, ó, é baixa. Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo a variabilidade é baixa, porque o desvio padrão está entre 2 e 4. Beleza? Então, é assim que faz essas questões. Percebeu, então, como é que o Enem aborda o conteúdo de desvio padrão e variância? É nessa maneira. Primeiro, você entendeu o conceito. Toda vez que falar em variabilidade, mais regular, menos regular, homogêneo, heterogêneo, está falando de desvio padrão. E o desvio padrão mede o quanto o valor está espalhado longe da média ou próximo da média. Perfeito? Então, quanto maior a variância, melhor dizendo, quanto maior o desvio padrão, menos regular. Menos regular significa mais heterogêneo, ou seja, mais dispersos em relação à média estão os valores. Agora, quando ele fala que ele quer mais regular, ele quer o menor desvio padrão, mais próximo de zero. Quanto mais próximo de zero, mais regular é, mais homogêneo, mais próximo da média estão os valores. Beleza? E o cálculo para calcular o desvio padrão você acha a média, se não tiver, depois faz esse comparativo, igual na terceira questão, que nós achamos primeiro a variância e depois achamos a raiz quadrada dessa variância, que dá o desvio padrão, certo? Então, é dessa maneira que a gente vê a hierarquia de dificuldade das questões que envolvem esse conteúdo. Então, as duas primeiras eram níveis que chegavam no máximo
a intermediário, que eu diria que são níveis fáceis, que é só você entender o conceito de variância e distinguir que você, se já tem esse valor, não precisa de outros dados, só olhar para ele e entender que quanto maior a variância, menos regular, e quanto menor a variância, mais regular são os dados. E a última questão, sim, é uma questão de nível intermediário para difícil, porque requer o cálculo, você saber a fórmula e fazer cálculo. Achar a primeira variância e depois o desvio padrão, que é a raiz quadrada dessa variância. Beleza? Mais dicas? Fica aqui no canal que a gente vai destrinchando o conteúdo e dando bizu para você. Até mais!